Bom, pessoal, o que a gente mais escuta aqui na KPI é como tá a receita, como tá o ROAS, como tá a meta, e a gente cada vez mais tem trazido a provocação de como tá a CAC, como tá a LTV, como tá a retenção. Então, hoje a gente vai falar exatamente sobre isso, a gente vai falar sobre dados e a gente vai falar sobre métricas de escala. E para ter essa discussão rica aqui comigo hoje, eu tô com o Ota e com o Bruno. Antes eu vou me apresentar, eu sou a Fê, eu vou ser host hoje do nosso papo. Eu sou o CEO da KPI e eu tô aqui com... Você está aqui com o Bruno também, CEO da KPI. Isso, vamos falar de como a gente tem os processos bem estruturados que amparam esse tipo de indicador de estudo que a Fê comentou, do que nós chamamos dentro da KPI de métricas de escala. Vamos falar melhor sobre isso ao longo da conversa, mas é exatamente como que teremos aqui, ou como que a gente cria estrutura para reporting de indicadores que dizem além daquilo que são as métricas de hoje, né, do negócio, mas que falam sobre sustentabilidade. Mas é isso, Brunão, por aqui. Boa, prazer pessoal, aqui quem fala é Otávio, mais conhecido como Ota aqui na KPI, responsável hoje pela área de dados aqui dentro, e acho que esse tema é super importante, é métricas de escala, né, algo que a gente defende muito aqui no KPI, que é super alinhado com a nossa metodologia, com o nosso DNA, né, na forma como a gente entende o atendimento, então acho que é um tema essencial para a gente poder aprofundar por aqui, estou muito empolgado. Boa, pessoal. Bom, vamos lá. Então, começando, né? A gente sempre gosta de começar do básico. Então, queria que o Ota esclarecesse aqui pra gente, afinal, o que são essas métricas de escala. A gente já deu um spoilerzinho aqui, né? Já falou um pouquinho CAC, LTV, já trouxe a nossa sopa de letrinhas. E o que, afinal, são as métricas de escala? Não, boa, perfeito. Métricas de escala, acho que a gente pode definir como as métricas de médio ou longo prazo da companhia, da empresa, né? São as métricas que definem a sustentabilidade do negócio, a continuidade sustentável, né, da operação e do negócio. Existem diversas métricas de escala que a gente pode acompanhar, não só no marketing, como em outras áreas também da operação, mas aqui no marketing, ou principalmente nas áreas mais voltadas ao marketing, a gente gosta de acompanhar essas que a gente já trouxe, né? Então, o LTV, que é o Lifetime Value, ou o tempo de vida do consumidor. Essa métrica é super importante para a gente entender quanto cada cliente ou cada consumidor traz para a gente de receita no tempo, não somente naquele primeiro momento, naquela primeira compra. Então, essa questão do tempo já traz um pouco dessa percepção, né, ou desse aspecto da escala, da sustentabilidade, que é super importante. O custo de aquisição do cliente, ou CAC, que é basicamente quanto a gente gastou, ou o que a gente teve que investir de dinheiro para trazer aquele cliente. E aí, dessas duas métricas já surgem alguns equipamentos super interessantes, né, de comparar o LTV sobre o CAC, o LTV menos o CAC, dá para fazer várias coisas legais ali, para já começar a entender a sustentabilidade daquela nossa aquisição. E aí, outras também, né, como o churn rate, ou a taxa de perdas de clientes ao longo do funil, ou seja, um cliente que a gente trouxe lá no começo, quanto tempo ele dura no nosso funil, na nossa base, né, é super relevante ali junto com a LTV, taxa de retenção também desses clientes. Então, tudo isso gira em torno de a gente construir uma base de clientes que seja sustentável e que nos gere recursos ali ao longo do tempo, tá? Isso, acho que é o principal ponto aqui das métricas de escala que a gente gosta de acompanhar e tenha muito a ver com essa questão da perpetuidade, né, de como que a nossa operação não está focada só no curto prazo, né, naquelas métricas de curto prazo de aquisição do cliente, como, por exemplo, foi o ROAS, custo por aquisição, mas como que isso gera mentalidade ou gera uma base sustentável para a gente no tempo. Cara, e assim, eu vou falar da minha visão aqui, né, que olha um pouco mais negócio. A gente hoje tem uma atuação forte, né, com marcas que são referência no mercado, e a gente vê que o mercado inteiro, ele ainda tá ganhando maturidade nisso, né? A gente já tá há 12 anos aqui na KPI, né, Nick? A gente tá muito acostumado a ser cobrado isso, né? Com ROAS, com receita. Cada mês mais a gente tá falando assim, cara, se a gente começar a focar só nessas metas de curto prazo, o que vai acontecer? Pô, a gente só vai olhar pro mesmo cliente, a gente só vai impactar o mesmo cara, queimar o porco ali com a própria banha, né? E até queria escutar um pouco de você, Nico. Como que você vê isso aí na prática da turma olhando muito mais, né? O ROAS, a receita e desse momento que a gente tá vivendo agora mesmo, e até a gente tem provocado bastante como empresa, de virar um pouco para atenção para a escala, né, e começar também a acompanhar essas outras métricas. Boa, Fê, é isso. Como o Ota comentou, a gente tem essas métricas, né? A gente pode falar aqui, por exemplo, no dia a dia do indicador de custo por aquisição de novo cliente. Por que começar com essa métrica? Porque, como o Ota comentou, nosso consciente entre aquilo que a gente investe e como que a gente está potencializando as nossas campanhas para aquisição de novos usuários e de novas pessoas para nossa base de consumidores. Qual a importância aqui, também já linkando com o que você trouxe, Fê? Quando a gente fala de configuração de campanhas de marketing, por exemplo, das mídias pagas, é claro que não são fatores excludentes, né, de perseguir, por
por exemplo, a meta do mês ou a meta do dia, perseguir a meta de receita, perseguir a meta de conversão, mas é super importante que a gente consiga destrinchar a natureza, né, dessa aquisição. Por quê? O que a gente costuma dizer na KPI, até para reforçar a importância de a gente ter esse amparo das métricas de escala, que aquela mesma campanha, aquela campanha que traz um ROAS de 10, um ROAS de 15, né, o ROAS que é a nossa receita sobre investimento, aqui vamos falar de um cenário de e-commerce, de venda de produto, ela é uma campanha que nos trazendo esse tipo de ROAS entre 10 e 15, ela pode simplesmente estar impactando usuários recorrentes ou clientes recorrentes, e até aí não é um problema inerente à habilitação, à configuração da campanha, desde que a gente tenha aquela campanha como uma campanha responsável por tração de resultados, de resultados de curto prazo. Agora, a gente pode ter um problema, até com o que o Otto trouxe, um problema relacionado à sustentabilidade da marca, se a gente precisa que aquela campanha traga novos clientes e ela é uma campanha que só nos produz conversão. Por quê? A gente vai ter aquela visão de curto prazo de, ok, é uma campanha que está conseguindo cumprir ou suprir a sua responsabilidade aqui, o retorno esperado, mas estamos investindo em uma origem aqui de mídia que deveria trazer novos clientes, por exemplo, para popular nossa base de CRM, isso não está acontecendo. Caso a gente não construa um aparato para medição do CAC, a gente nem vai ter essa visão para conseguir apurar e ter essa aferição de não estou conseguindo produzir novos clientes, né? Então, acho que uma coisa muito comum no dia a dia, a gente vai falar de outros indicadores, o próprio Otto comentou de lifetime value, a gente vai falar de churn rate, mas de dia a dia, o que a gente acha que hoje já é imprescindível, e até trouxemos um material de tendências de 2026 daqui para os seus clientes, para os nossos clientes aqui, que é ter ao menos já essa primeira fase de cálculo de custo por aquisição dentro dos seus esforços de mídias pagas, porque isso pode dizer muito sobre potencial de aquisição de novo cliente e sobre sustentabilidade futura da marca. Tá? Então, só para pousar e resumir, é aquilo, configuram-se as campanhas. A partir daquela configuração da responsabilidade, estamos atingindo os objetivos? As campanhas têm ali alguma meta de aquisição de novos clientes? Se houver esse tipo de objetivo, a gente precisa metrificar, né? Grosso modo, é isso. Boa, e acho que tem um ponto também que eu sempre acho curioso, né? Quando a gente fala de CAC, então tá bom, então vamos calcular o CAC, né? Ou vamos calcular o LTV, vamos calcular o churn. É um negócio super simples, né? Que eu vou pegar e fazer uma conta ali, e existe uma complexidade grande pra gente conseguir chegar, de fato, num cálculo que faz sentido. A gente até fala que, às vezes, a forma de cálculo para um negócio, né, de um CAC, de um LTV, principalmente, é diferente da forma que eu vou calcular para o outro, porque existem regras de negócio que são diferentes, né, para cada cliente, e é muito importante que a gente traga essa particularidade. E aí, para a gente conseguir explorar um pouco mais, né, essa dificuldade, que às vezes é subestimada, a gente sempre gosta de falar que a dificuldade de fazer o arroz e feijão, ela é subestimada, né, o arroz e feijão ali, o cálculo, a relevância, né, sangrar para chegar num número que faz sentido, não é trivial. E até para conseguir explorar isso com mais propriedade, vou perguntar pro Otto quais são as principais armadilhas que você vê no dia a dia no cálculo, né, dessas métricas de escala. Eu acho que tem uma questão importante, talvez eu diria que a principal armadilha seja a aplicação cega, né, ou a aplicação só pela aplicação, sem nenhum tipo de critério, né, porque hoje, quando a gente olha no mercado e quando a gente pesquisa sobre formas de calcular o CAC, o LTV, o modelo principal que surge, ou que a gente vai encontrar com mais recorrência, com certeza, é o modelo de assinatura de serviços, né, então a gente pensa muito naquela questão de existe um FII mensal recorrente, um FII periódico recorrente, e a gente, com base em estimativas ali de churn, consegue definir um tempo de vida média para o cliente, no caso do LTV, e calcula quanto que ele vai gerar de receita para a gente. Mas, na nossa realidade, falando de e-commerce, né, falando de geração de leads, não é bem assim, né? Existem negócios e negócios. Tem e-commerces que a recorrência é mensal, a gente pode falar, por exemplo, rede de mercados, né, atacadistas, atacarejos, que a compra é recorrente, então dá para ter certa expectativa ali de recorrência, a gente consegue modelar isso. Tem negócios que são super sazonais, né, que a gente compra ali em períodos festivos, né, perto de datas festivas, e não é uma coisa que vai acontecer, por exemplo, todo mês. Então, se a gente tentar pegar uma fórmula que se aplica ao contexto de assinaturas, por exemplo, tentar só transpor para o negócio sem esse olhar crítico de entendimento, e acho que é um ponto que a gente gasta muito tempo, né, investe muito tempo na KPI, de entender de fato o negócio do cliente, né, e ver o que ele está trazendo, e ver o que ele está preocupado, e ver como funciona de fato. Por isso que acho que a Fê trouxe esse ponto, que é super importante, que não adianta só aplicar, e tem várias formas de calcular LTV e CAC, depende muito do contexto do cliente, tá? Quando a gente pensa
principalmente aí, eu falei muito do LTV, né, falando um pouco do CAC, depende também muito da estrutura financeira que a gente tem na empresa. Então, o budget de marketing é só para marketing, ele é dividido com awareness também, por exemplo, a gente vai incluir os custos de awareness na conta do CAC, a gente está fazendo um CAC só para conversão, ou um CAC de awareness considerado, tem os custos de CRM, de plataforma CRM, enfim, a gente vai começando a crescer um pouco a figura, saindo um pouco daquela imagem só de campanhas de conversão do e-commerce para começar a olhar para o marketing, para a companhia. E acho que isso que também, puxando o gancho para sustentabilidade, métricas de escala, é isso que fecha a conta, né? A gente fechar o olhar só para a BU ali de e-commerce, ou a BU que está correspondendo às campanhas de conversão, pode ser que ela seja super funcional, mas no contexto da empresa não faça sentido, né? O Bruno trouxe também na questão de aquisição de clientes que não se perpetuam na base. Então, isso, acho que eu tentei aqui explicar alguns dos motivos do porquê que isso lança mão para métricas ou formas tão diversas de calcular essas métricas que são importantes. Aí, uma vez que a gente entende a importância delas, entender o negócio e ver a melhor forma de calcular para cada um. Boa. E aí, traduzindo essas armadilhas para estratégias de mídia que a gente já viu por aí, Nico. Você lembra de alguma vez aí que a gente, de repente, usou um CAC calculado de maneira universal, sem trazer particularidades, ou até um LTV que levou a decisões que na prática a gente viu, cara, a gente precisa adaptar isso aqui para esse cenário, senão a gente vai acabar tendo decisões de alocação de investimento, análises que vão gerar decisões incorretas. Você lembra de alguma aplicação dessa, assim, no nosso dia a dia? Boa, Fede, eu vou até novamente linkar com o que o Otra trouxe, porque não foi necessariamente um erro de aplicação de configuração em campanha, mas acho que foi um erro relacionado ao alinhamento no cliente, ou na empresa do cliente. Por quê? Não existia um protocolo, uma governança muito clara sobre essa parte dos cálculos, né? Como o Alta comentou. Então, existe esse entendimento de negócio do cliente, até o entendimento das áreas, para que as áreas sejam integradas, para que aqueles cálculos sejam os mesmos, vai o que a gente fale de bases uniformes, né? Então, o que aconteceu, na verdade, foi uma certa área tinha seus protocolos, né, de cálculo de CAC, até o cálculo de LTV, que aí era uma consideração de uma janela, né, para a gente ter a consideração, né, aquela fronteira, se é um cliente novo ou não, também o tempo de relacionamento do cliente para o cálculo de LTV. E, é claro, a gente foi seguindo ali no manuseio das campanhas de marketing, considerando esses cálculos que foram desenvolvidos pela KPI também, junto àquela área, que era uma área de growth, né, para o cliente. E o que aconteceu depois foi que numa reunião executiva, gerencial com todas as áreas, os números não batiam, por exemplo, com a área de CRM, que era uma área apartada dessa área de growth de aquisição. Então, criou-se ali uma certa discordância mais relacionada com dados, né? Não é que houve um atrito nessa própria reunião. Uma certa animosidade, um certo bode na sala. Olha, foi um bode na sala. Acho que não houve tanta animosidade ali, porque as partes se entenderam, mas existiu esse constrangimento, uma certa frustração de a gente não conseguir falar sobre as mesmas bases, né? Então, basicamente, eram valores absolutos, né, que vinham de aquisição de novos clientes da área de growth, que não batiam, que discordavam mesmo dos valores que o cliente, o que a marca tinha na área de CRM. E, claro, quando a gente fala de tendência, a gente teve uma tendência super positiva, né, na parte das campanhas de mídias pagas, mas foi ruim não ter, né, essa equivalência com os cálculos realizados pela área de CRM. Então, o grande resumo aqui, até trazendo para aquilo que o Otto trouxe, também compartilhou, e que hoje é um dos pilares fundamentais da KPI quando a gente fala de dados, é a parte de protocolo e governança, né? Data assurance, mas também a gente ter a documentação de como estamos realizando aqueles cálculos, né? Porque a partir desse momento em que toda a empresa entende o que é um cálculo de custo por aquisição de novo cliente, o que é um cálculo de lifetime value, até alguns outros indicadores que a gente vai trazer na conversa, cria-se essa base comum, né, para a discussão. Então, a discussão fica mais rica e também a gente não tem essa ocorrência, né, de natureza de divergência de dados entre as áreas. Então, acho que a gente junta também aquilo que você comentou, é claro que conceitualmente, CAC, LTV, a gente fala de capacidade de retenção, de produção de valor do cliente com o tempo. CAC, a gente fala muito do potencial de aquisição de novos clientes a partir daquilo que se investe, mas, né, ali quando a gente está sob a superfície, né, e começa a realizar os cálculos e a própria parte de um pipeline, né, para extração, a própria parte de transformação e organização desses dados, exige-se um esforço, exige-se técnica, exige-se documentação, exige-se protocolos, exigem-se governanças também. Então, tem toda uma parte ali técnica que acho que o Otto sabe com muita propriedade que é importante para não ocasionar, não repercutir nesse tipo de situação. É isso, protocolo também, né, e registro, porque a gente também viu várias vezes que, poxa, tinha um número lá, e aí você ia tentar investigar, mas como que foi calculado?
lado e a coisa acabou se perdendo, virou um Frankenstein ali, então isso é realmente super relevante. E também o papel, né, do próprio engenheiro de dados, né, tanto para conseguir avaliar essas fontes, quanto para conseguir tratar de fato essas fontes, organizar e disponibilizar isso de uma forma acessível para a gente levar para uma plataforma de database, né, para um Data Studio, para uma relatoria em si. Acho que é até bacana a gente entender um pouco melhor esse papel do engenheiro de dados, né, o que ele faz, qual que é a relevância dele, qual que é o papel dele dentro de toda essa estrutura de BI, e aí vou pedir para o Ota esclarecer um pouco para a gente qual que é a responsabilidade, né, desse engenheiro de dados, desse time de infraestrutura dentro da elaboração de todo esse trabalho. Eu acho que é uma figura, são figuras, né, daquelas cruciais que cada vez mais a gente não pode abrir mão ou negligenciar, né? Qualquer equipe de dados ali que se preze tem que ter uma figura do engenheiro. A gente sabe que às vezes equipes menores, o engenheiro também é uma pessoa que, enfim, está atuando perto da frente de analytics ou fazendo outras atribuições de dados, mas é importante que tenha essa responsabilidade de que quem que vai ser o engenheiro, quem que vai ser a pessoa responsável pela infraestrutura. E aí, já está pegando um gancho um pouco com o que o Bruno trouxe ali, da questão de discrepância entre as áreas, eu acho que isso é um dos problemas, ou um dos abismos ali, um dos pitfalls mais silenciosos que tem, porque quando a gente fala de estruturas de dados em empresas, e conforme a empresa vai crescendo, vão surgindo naturalmente, isso é um movimento natural, silos de dados, né? Ou seja, cada área tem sua base de dados, cada área é responsável pelos dados que produz e que consome para poder gerar informações, e fica nesse trabalho de silo mesmo, né? Fica nesse trabalho isolado. E aí você vai ver, quando você for ver, já vem cada área com seu banquinho de dados ali, seja um banco de dados de fato, ou sejam algumas planilhas Excel, ou formas de armazenar esses dados, que não se conversam. Foi um exemplo do CRM de e-commerce, acho que foi muito bom. E aqui já é o gancho, acho que perfeito para demonstrar a importância do engenheiro. Porque o que é um engenheiro de dados, né? O que ele faz, o que ele surge? Nada mais é do que a figura ou a pessoa dentro de um time de dados responsável por organizar essa infraestrutura, né? Organizar essa base de dados de forma que a gente tenha um fluxo de dados, ou uma base de dados, melhor dizendo, única, confiável, em que todo mundo possa consumir dela e fazer a manutenção dessa base de dados, ou desse jardim, né? É um trabalho constante de ir lá, garantir que os dados sejam fluindo corretamente, configurando alertas, né? Configurando validações de dados. Então, o engenheiro é a pessoa que sustenta toda a infraestrutura por trás dos panos, né? Acho que é um dos cargos menos sexys da área de dados, né? Quando a gente fala de dados, a gente pensa muito nos cientistas de dados, né? Data scientists, a galera que está fazendo os modelos de IA lá, super robustos, arrojados lá nas big techs do Vale, mas os engenheiros são as pessoas que, de fato, permitem que essas pessoas aí alcem voos, né? Então, quando a gente fala do engenheiro, é basicamente essa... Só enxerguei longe porque estava no ombro de gigantes, né, Nico? Exatamente. Aí puxou Newton. Mas é isso. Tem que ter esses ombros de gigantes. Acho que o engenheiro de dados é a figura que a melhor figura que a gente pode ter dele é essa, né? Então, e aí aqui na KPI a gente também tem esse super cuidado, né? E, enfim, de ter uma equipe aqui de dados com engenheiros de dados também, que vão fazer todo esse processo de levantamento dos dados, das fontes, né? A organização dos dados em Data Warehouse, ou um repositório único centralizado, auditado, monitorado constantemente, para que os nossos times de inteligência, né? Sejam os times de atendimento, os times de analytics, de BI, consigam consumir dessa fonte única e desenhar as métricas de escala. Então, puxando o gancho de volta, a gente só consegue fazer métricas de escala boas quando a gente tem uma base de dados boa, né? Quando a gente consegue pegar e entender todo o fluxo do usuário, toda a jornada do usuário. E tem diversas fontes que vão poder dizer isso pra gente. As fontes de aquisição de e-commerce, as fontes de retenção do CRM e outras mais, né? Fontes de negociação comercial e assim por diante, só para trazer alguns exemplos. Então, juntar todas essas fontes, encontrar formas de conectar essas fontes, deixar num banco unificado para que os times de analytics e atendimento e ciência de dados consigam consumir esses dados para poder construir inteligência, que é o que a gente busca no final do dia. É isso. Tem uma outra etapa que também é super importante, né? Porque a gente sempre fala que a gente tem ali o dado, né? O tratamento desse dado, então a ingestão, o tratamento desse dado, e a gente tem a parte da exposição desse dado. E aí eu até queria escutar um pouco da opinião de vocês, porque hoje, bom, vamos lá, né? Recentemente, eu e o Nico, a gente estava lá no VTEX Day e 3 a cada 2 stands, 3 a cada 2, eram sobre IA e alguma plataforma de IA que trazia dados, plataformas de dados. Enfim, me traz uma percepção um pouco de que a gente está também vivendo um momento de obesidade de dados. A gente tem muita informação disponível
e muito rápido, né? E isso vai tomando uma complexidade muito grande. E às vezes eu fico com uma impressão de que, poxa, legal, eu tenho muitos dados bons, mas o que eu faço com isso? Como que eu consigo transformar essa informação, ainda que boa, né? Tipo, eu tenho um time de engenheiro muito bom, né? Eu tenho dados que são confiáveis, então não está acontecendo aquilo que a gente também fala muito, né? Do garbage in, garbage out. Então eu estou tendo dados bons e fidedignos que estão entrando dentro de uma estrutura, estão sendo bem tratados ali, né, a partir de um time ali de engenharia de dados, e me produziram dados muito bons, né, análises muito boas, mas é um volume dados e, cara, fica, né, uma coisa realmente que tá deixando a gente um pouco sobrecarregado em dados e sem conseguir tomar a decisão em cima daquilo de fato. Queria escutar um pouco como que vocês veem esse cenário, se vocês também têm essa minha sensação aí desse momento de obesidade de dados. E aí, Nico, acho que vou começar com você. Estava ali comigo no VTEX Day, que viveu um pouco essa experiência da IA e dos dados. E depois eu puxar pro Otto, até para ele dividir um pouco como que a nossa atuação dentro de dados, ela se propõe a conseguir aterrissar um pouco, né, esse volume de informação que a gente tem hoje. Pô, Fê, é isso, né? Falando sobre a nossa experiência no VTEX Day, realmente, hoje a gente tem muitas soluções que se amparam na camada de AI, uma proposta de agilidade, quando a gente fala de disposição de dados, e convergimos, né, para isso, que a gente pode definir essa acepção foi de obesidade de dados, porque a barreira, né, de entrada para você ter, né, um sistema de extração, um sistema que consiga ou abastecer com dados ou com uma volumetria absurda de dados, hoje ela é menor, né? Então, quando a gente fala de conseguir popular dados, sejam dados em Sheets, dados em Excel, dados em alguma plataforma de data visualization, como você falou, dados num arquivo TXT, hoje, com esse amparo de AI, a gente tem uma facilidade maior, né, de extração e até de organização desses dados. E eu acho que, como que a gente lida com isso, né? Porque que é uma coisa boa, na verdade, né? A gente lança a mão disso dentro da KPI. Hoje a gente tem uma arquitetura bem robusta, quando a gente fala de disposição, de extração dos dados, né? O pipeline que a gente utiliza aqui dentro, o Otto sabe muito melhor do que qualquer um. E, obviamente, que a gente usou, né, ferramentas de AI, a gente conseguiu construir esse arcabouço com as ferramentas de AI. Acho que é um grande princípio de a gente também, quando a gente fala de disposição dos dados, partir para a simplicidade e para outro conceito que a gente utiliza muito bem aqui dentro, modéstia à parte, que é ir do macro para o micro, né? Então, você precisa entender qual é a sua prioridade de visualização quando você fala, por exemplo, dos indicadores aqui de escala, né? Então, a gente falou de lifetime value, CAC, até o churn, né? Que pode também resumir ali como uma taxa de abandono, né, do cliente. E começa ali pelo que o próprio Otto comentou, que o lifetime value fala sobre a retenção, o CAC fala sobre a aquisição, conquista. Então, você já tem dois parâmetros de comparação, esse quociente, a razão entre a LTV e o CAC, para entender se hoje a gente, como marca, ruma para conquistar mais clientes com custos menores e os reter, ou se a gente ruma para maior perda, né, de clientes e num ritmo não tão bom de aquisição, que seria já um cenário um pouco mais difícil quando a gente fala dessa sustentabilidade da marca. Então, qual que é a visualização que a gente quer ter? É exatamente isso, né? Para um certo período, para um recorte, a gente quer ter o nosso cálculo de CAC, nosso cálculo de LTV e poder comparar, né, esses dois valores. E quando a gente fala de evolução temporal, a gente precisa ter uma evolução temporal para entender tendência. Então, qual que é falando de um painel simples, né? CAC, LTV, tendência. Então, a gente tem uma tendência de aumento de LTV com redução de CAC. Ótimo. É isso que a gente quer ver, né? A gente quer ver esse quociente, a gente quer ter que esse quociente está ali no intervalo, né? Em thresholds que sejam interessantes para o nosso negócio. E é isso. A partir disso, a gente pode desmembrar, né? Então, entendimento de origem, de mídia, quais são as mídias que conseguem trazer mais clientes novos, quais são as minhas campanhas de CRM que conseguem aumentar o engajamento, a interação, esse ritmo, né? A recorrência de compra dos clientes. Então, você vai se aprofundando a partir daquele cenário macro, né? De uma perspectiva um pouco mais holística e mais direta do que faz sentido e quais são as alavancas de negócio. Só para também cobrir aqui, para passar pro Otto. E AI, onde que a AI entra aqui? A gente já falou sobre essa parte de construção. Quando a gente fala da interpretação, né, e aferição, é isso. Então, o que a gente quer ver? Uma tendência sólida de crescimento de lifetime value com redução de CAC, por exemplo. O que a gente pede para AI, então? Né? Via System Prompt ou via mesmo a resposta que a gente quer, né? Se ela entende, se ela consegue identificar as origens, né? O que são promotores para esse caminho que a gente quer seguir, quais são essas mídias promotoras, perfil de cliente, perfil regional, perfil de produto, para a gente aumentar o nosso CAC, para a gente aumentar nosso lifetime value e reduzir o CAC, e o que podem ser detratores, né? Porque para isso a inteligência artificial é muito boa, né? Para identificar rapidamente oportunidades, identificar rapidamente o que são promotores e detratores
desde que a baseline esteja muito clara, né? E aqui, qual que é a clareza? A gente quer se manter sustentável, a gente quer reter melhor nosso cliente, a gente quer adquirir mais clientes com custos menores, né? Então, para fechar, partindo da simplicidade, partindo do macro, utilizando a AI ali para as interpretações que sejam valiosas, para o levantamento de métricas, e aí você vai desdobrando, vai fazendo seus breakdowns conforme necessidade de entendimento a partir desses sinalizadores que são os mais importantes para o negócio. É isso, eu assino embaixo de tudo que o Bruno trouxe. Eu acho que o uso indiscriminado, talvez, de ferramentas de AI mesmo, ou de qualquer outra ferramenta do mercado que ainda a gente não tem esse balizador onde a gente quer chegar, por que a gente está fazendo dessa forma, é perigoso, né? E aí, trazendo a questão do VTEX Day, né, e desse crescimento de ferramentas, explosão de ferramentas, acho que é uma tendência que só tende a crescer, né? Porque tá cada vez mais fácil a gente produzir mais com equipes menores, né? Foi-se aquele tempo, né, na década de 80, 90, onde precisava de uma equipe de 10 engenheiros para poder fazer alguma manutenção simples, né, numa estrutura de dados, porque era tudo muito ali no abrir o capô e apertar o parafuso direto na máquina, né? Tinha pouca automação, tinha pouca ferramenta já produzida para facilitar esse trabalho. Era um trabalho muito mais manual do que hoje, né? Com o passar do tempo, essas ferramentas foram se desenvolvendo, foram se aprimorando, e hoje é muito plausível que a gente tenha uma equipe de engenheiros em empresas grandes que fiquem em torno de 3 ou 5, e aí tô falando de empresas já que médias para grandes empresas, né? A gente não precisa de equipes de engenharia super inchadas, né? Então, demonstra pra gente que tá cada vez mais fácil, né? Fazer essa aquisição de dados, fazer essa configuração de ambientes, mas tem que ter um balizador. Eu acho que o principal ponto aqui, que é importante que a gente tenha em mente, é que precisa ter alguém no fluxo que conheça o negócio, conheça o mercado, que tenha experiência de causa, que saiba onde rumar, para onde ir, para poder orientar esse desenvolvimento, porque senão acaba sendo o cenário que a Fê comentou de infobesidade, né? Ou de ter muitos dados à disposição, mas sem o norte claro. O que eu faço com esse monte de dados? O que eu faço com essas 20 páginas do dashboard que estão me apresentando? Como que eu pego isso e aplico no meu dia a dia na prática? A melhor forma de você conseguir fazer isso é tendo próximo de si alguma pessoa de mercado, né? Alguma pessoa com experiência de mercado, na verdade, consiga dizer, orientar os caminhos, né? Então, esse papel do estrategista, né, da equipe de atendimento, do estrategista que está próximo da ponta para poder dizer, orientar os próximos passos, é crucial. Não vai sumir tão cedo. O que facilitou foi a parte da infraestrutura, foi o trabalho manual, foi o trabalho braçal, mas tem que ter sempre a inteligência ali, a estratégia por trás. Hoje a gente falou muito dos engenheiros de dados, né, que operacionaliza tudo isso, mas ainda existe a figura do arquiteto, né, que comanda ali os engenheiros, que tem a visão de toda a infraestrutura e que comanda. O trabalho do engenheiro de dados é muito facilitado pela IA. A IA consegue ajudar muito nesse trabalho mais braçal, mas o trabalho de arquitetura, a IA pode até dar algumas sugestões ali, como ela vai dar sugestões também de negócios. Mas a gente sabe, né, que no dia a dia, sem conhecimento de causa, sem ter aquela experiência, é difícil você seguir cegamente o que ela te traz. Então, esses papéis mais estratégicos não vão desaparecer tão cedo. É isso, né? E acho que quando a gente fala também da nossa solução, né, como KPI, e de como a gente enxerga tudo isso e todo esse processo de dados, é super importante, né, a gente ter esse dado fidedigno, assertivo, que reflete corretamente a realidade. A gente ter essa arquitetura bem estruturada, que é flexível a cada negócio, que reflete o que a gente, de fato, tem de desafio dentro daquela estrutura. O engenheiro de dado, né, então o papel de quem, de fato, vai estruturar tudo aquilo, vai gerir todos os dados, vai trazer o tratamento, vai deixar aquilo pronto para a plataforma de DataVis. A plataforma de DataVis, com um bom storytelling, indo do macro para o micro, porque sim, existe uma obesidade de dados, mas quando a gente traz uma lógica, né, dentro da forma que a gente está apresentando e também deixa aquilo mastigado para você conseguir tirar insights de maneira mais clara, a gente já tem meio caminho andado. Mas ainda assim, a gente acha super importante uma camada que na KPI a gente chama de inteligência de análise, que é, de fato, como os clientes que a gente tem hoje, dentro desse escopo de dados, ter uma rotina de fato, sentar ali e trazer análises, trazer insights, trazer provocações. Um time que, de fato, está imerso na realidade do cliente, né? Então, a gente fala que o dado, ele é o dado e ele é
Mas se eu tenho um cliente que, por exemplo, poxa, tá lançando uma coleção agora, de um negócio novo, eu não tenho ainda informação. Cara, o dado não vai conseguir, né, me falar muito sobre aquilo, mas eu posso complementar esse dado, né? Eu posso trazer novas informações que dizem sobre aquele mercado que a gente está entrando, ou interesse dentro de um produto que a gente está lançando. Então, essa ponte, né, entre toda essa estrutura que a gente montou e o insight, a estratégia, ela é a camada humana, né? Ela é essa inteligência de análise e essa rotina também, né? Essa imersão dentro da realidade do cliente, que a gente vê que é super importante para a gente conseguir transformar toda essa infraestrutura em, de fato, decisão estratégica e crescimento de negócio, né? Então, a combinação, né, do técnico, da infraestrutura com o estratégico é também o que a gente vê que faz a diferença. A gente vê, cara, alguns clientes que contratam, né, algumas plataformas ali, um pouco mais de mercado, que não são flexíveis aos seus negócios, que trazem os números, né, mas muitas vezes a competência ali, né, de, poxa, analisar tudo aquilo, transformar esse dado em insight, ela não existe dentro dessa plataforma, né, ela é feita pelo usuário, então fica esse cenário de obesidade de dados, e aí não tem essa etapa final, né, que coroa todo o processo, que a gente conseguir transformar todo esse negócio, transformar essa visibilidade de métricas de escala em decisões que, de fato, escalam o negócio. Então, esse último step, né, ele também tem muita relevância para a gente conseguir trazer essa evolução, né, que a gente provoca muito quando a gente fala de métricas de escala. Bom, pessoal, acho que a gente conseguiu explorar super bem. Gostei muito do nosso papo. A gente poderia ficar aqui um tempão, né, porque a gente gosta, a gente se empolga, a gente explora. Então, queria agradecer aqui, Nico, Ota, pelo nosso bate-papo. Com certeza teremos novos bate-papos aqui sobre esse tema de dados. Se vocês gostaram desse conteúdo, assinem os nossos canais, consumam, né, essa frente aí de conteúdo que a gente está desenvolvendo. A gente tem uma iniciativa na KPI super bacana, que é o KPI Intel, né, que é a produção de conteúdo aí de inteligência e disseminação desse conteúdo nas nossas redes. Então, fiquem ligados aí, porque a gente vai trazer muito mais. E também, se vocês tiverem dúvidas, poxa, acho que seria bacana a gente explorar mais algum tema, ou essa questão aqui me deixou intrigado, também deixem comentários nas nossas redes, porque a gente volta para fazer uma V2 explorando melhor outros temas. Então, obrigada, pessoal. Por hoje é isso. Passa a palavra também para o Bruno e para o Ota se despedirem aí. Boa, valeu, Fê. É isso aí. Foi um baita papo. A gente falou bastante sobre como ganhar escala, né, de negócio, mas tendo essa parte de inteligência de quais são os indicadores. Acho que uma palavra que eu posso passar aqui é de agradecimento pelo papo, foi ótimo. E também esse incentivo às marcas, né, que elas até compreendam, né, a importância de a gente seguir para essa outra fronteira de leitura, né, de indicadores, visto que são indicadores que dizem sobre essa evolução das nossas organizações com o tempo, né? Então, e ficamos aqui preparados e à disposição para as próximas. Já estamos ansiosos, ou eu já estou ansioso. E vamos que vamos. Valeu, gente. E passa a palavra para o Ota para a gente fechar por aqui. Estou ansioso também. Gente, antes de tudo, agradecer o convite, Fê, Bruno, time da KPI por trás dos planos, fazendo acontecer essa baita conversa. Acho que é um tema que cada vez crescendo mais, né? A gente já explorou aqui em vários outros episódios, várias outras circunstâncias, a importância desse tema. Então, reforço aqui o ponto do Bruno de estamos aqui para tomar um café, bater um papo, então fiquem à vontade para sempre se conectar com a gente, se conectar com a Fê, com o Bruno e comigo, para, enfim, explorar um pouco melhor como que a gente pode ajudar vocês, negócio, ou só conversar sobre métricas de escala, né? Que acho que é um ponto super legal e super relevante. Então, de novo, agradecendo e até a próxima, pessoal.